Graça e paz a todos. Sermão por Arthur Walkington Penck. Fogo estranho. Quanto fogo estranho existe no mundo religioso hoje? Muito mais do que geralmente é percebido. Fogo que não foi autorizado por Deus, fogo que não foi aceso por uma brasa de seu altar, fogo que não é alimentado com o combustível do Espírito. E assim é fogo estranho. É o vigor da carne convertido num leito de religiosidade. A mesma energia que move o entusiasta político em buscar votos para seu partido, apenas dirigido para outros propósitos. É o custo de zelo autêntico, ainda assim, o zelo que não está de acordo com o que conhecemos. É o entusiasmo da juventude levando-os a ir sem serem divinamente enviados. É o engajar-se no serviço cristão para o qual Deus não o chamou, visto que eles não têm o assim diz o Senhor como aval. Quando nos voltamos para as Sagradas Escrituras, somos de súbito atingidos pelo vívido contraste entre o que foi ordenado por Deus e o que agora tão amplamente prevalece na cristandade. Aqueles que estão familiarizados com o conteúdo do Pentateuco devem ser impactados com a riqueza da instrução que foi dada a Moisés para a ordenação do culto divino e serviço em Israel. Nada estava faltando, nada foi deixado à escolha do povo. O próprio Senhor deu a conhecer a sua vontade e deu ordem nesse sentido. Ele designou os que haviam de servir. Ele especificou as suas funções peculiares. Ele concedeu a sabedoria para tarefas especiais. Até nos mínimos detalhes, tudo deveria ser executado exatamente como Deus ordenou. Ninguém deveria intrometer-se nos desígnios sagrados. Ninguém deveria usurpar a autoridade. Nada menos do que a morte aguardava aqueles que se atrevessem a introduzir confusão nos apontamentos de Deus. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. Números 1, 50 e 51. Muito definitiva era essa ordem divina, e todo Israel, cada uma das tribos deveria submeter-se ou sofrer o julgamento implacável de Deus. Não importa o quão espiritual, o quão zeloso ou devotado à glória de Deus. Ninguém, senão os levitas, foram autorizados a ter qualquer parte na condução dos serviços do tabernáculo. Esta prescrição e proibição divina foi repetida vez após vez. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Números 13 e 10. E também versículo 38. Por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor. Números 16, 40. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação. Números 18, 22, 23. Nada poderia ser mais claro. Todos aqueles que não pertenciam à divinamente ordenada tribo de Levi foram estritamente proibidos e impedidos de tomar parte nos serviços da casa de Deus. Ainda assim, manifestas como eram essas ordens, houve alguns em Israel que ousaram desafiar o Senhor e, em consequência disso, pagaram por sua imprudência com suas vidas. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Levíticos 10, 1 e 2. Perceba bem que esses homens eram da tribo de Levi, mas eles tomaram para si o que o Senhor não havia ordenado. Eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor, ou seja, o fogo que ele não tinha designado, conforme Êxodo 31 e 9, e, portanto, eles foram mortos diante dele. Em outra ocasião,
vemos que havia um grupo em Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome liderados por Coré, Datã e Abirão, que se ressentiam fortemente sobre a restrição divinamente apontada. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Números 16:3. A consequência foi solene, versículos 31 e 32. Deus é muito zeloso com os seus desígnios e não os deixará serem desafiados com impunidade. Ele havia dado ordem expressa de que ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. 1 Crônicas 15:2. Mas isso foi ignorado por Davi, pois puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, segundo Samuel 6:3. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus, segundo Samuel 6:6 e 7. Mais tarde, Davi reconheceu sua culpa, dizendo aos sacerdotes: o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. 1 Crônicas 15:13. Numa data posterior, é registrado sobre o rei Uzias, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, segundo Crônicas 26, 16, 19 e 21. Que solene lição foi esta! Quão claramente é manifestado o inflamado descontentamento do Senhor contra aqueles que rebelam-se contra as restrições que ele impõe, e que determinam tomar sobre si uma obra para a qual ele não o chamou. Sim, apesar de rei, sua dignidade real não podia fornecer imunidade ao julgamento divino, porque Deus não faz acepção de pessoas. Reis e servos, igualmente, devem obedecer aos seus mandamentos ou sofrer as consequências de sua insubordinação. Assim sendo, meu leitor, estes indizivelmente solenes incidentes não teriam uma mensagem para nós hoje? É verdade que nesta era cristã não há nenhuma classe divinamente ordenado para ficar entre o Senhor e seu povo. É verdade que todos os crentes são um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Mas isso não significa que não há oficiais divinamente chamados e qualificados por Cristo para administrar as questões de seu reino, e que todo cristão pode considerar-se no direito de pregar o seu evangelho e administrar as suas ordenanças. Não, de fato, muito longe disso. Nada senão uma grande desordem pode acontecer no lugar onde cada Tom, Dick e Harry dispõe-se a executar a obra para o qual ele não está qualificado. O princípio de "e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado de Deus", Hebreus 5:4, é tão verdadeiramente válido hoje como nos tempos do Antigo Testamento. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, ou seja, doutores,
sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 13:1. A palavra que é aqui traduzida como mestres significa doutores, sendo o plural do usado em João 13:10. Tu és mestre em Israel? Muitos convertidos ao cristianismo poderiam estar desejosos da distinção de professores, tendo em vista o crédito e preeminência daquela posição, ou a partir de uma ideia equivocada de que eles não poderiam glorificar a Deus ou fazer o bem para os homens em outra posição. Embora talvez eles não estivessem cientes do peso e dificuldades desse trabalho e a consideração solene que seria dada a isso. Mas eles deveriam saber e refletir seriamente que os mestres devem permanecer num julgamento mais elevado ou mais rigoroso do que o dos outros homens. Se os homens verdadeiramente pesassem a importância e a dificuldade do ministério sagrado, a consideração que deve ser dada a isso, as provações e tentações a que eles se expõem, eles seriam menos adiantados do que são ocasionalmente no aspirar a esta distinção. Esta afirmação é de Thomas Scott. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Nos últimos anos, muito tem sido escrito sobre a primeira parte deste verso, mas em toda a nossa leitura, agora mais de 2 milhões de páginas de literatura religiosa e teológica, não nos recordamos de ter visto um único comentário sobre as palavras que colocamos em itálico. É um fato muito expressivo e ameaçador que o cumprimento dessas duas profecias sincroniza-se, pois a rejeição da sã doutrina e a multiplicação de homens que denominam-se doutores da Bíblia têm mantido um passo contínuo um com o outro. A coisa grave é que os doutores, referidos em 2 Timóteo 4:3, não são divinamente chamados, mas autonomeados, de modo que eles podem ser facilmente identificados por sua oposição à verdade. Nenhum desses doutores que lemos acredita na eleição incondicional, redenção particular ou no Shabat cristão. Não somente houve uma multiplicação notável de doutores religiosos durante os últimos 50 anos, mas também o recrutamento de cristãos professos tem, em muitos casos, sido pressionado pelo fazer obra pessoal. Em alguns círculos de predominância considerável de jovens cristãos, de ambos os sexos, é ensinado que é o seu dever sagrado tornar-se um ganhador de almas e que só por frequentemente conduzir pecadores a Cristo poderão ter sua vida espiritual em estado saudável. De vez em quando recebemos cartas de pessoas que foram trazidas à profunda angústia por tais ensinamentos errôneos. Eles não se sentem qualificados para a tarefa, mas não querem ser taxados de estranhos por seus amigos. Eles ignoraram os instintos de moderação e decência e divulgam aos seus conhecidos a respeito de Cristo apenas para serem repelidos e sentirem-se miseráveis por falta de sucesso. Então, eles temem que deve haver algo seriamente errado com eles mesmos, entendendo que Deus retém a sua bênção a seus esforços. Claro que tais doutores e líderes fazem pretensão de apelar para as Escrituras em apoio aos seus caprichos. Pretensão, dizemos, pois eles não podem encontrar uma única frase, tanto no Velho ou no Novo Testamento, onde o Senhor ordenou o recrutamento do seu povo para comprometer-se em qualquer atividade deste tipo. O que então eles fazem? Ora, eles deturpam a palavra de Deus e erroneamente manejam a mesma. No passado chamamos a atenção para várias más aplicações e promessas indevidamente apropriadas do Novo Testamento. Notemos agora com franqueza alguns preceitos que são cunhados com um uso totalmente falso. Estas promessas, como mostramos, pertenciam apenas aos apóstolos e seus sucessores imediatos. Assim também, os preceitos que estamos olhando foram dados aos servos separados de Deus e não aos santos em geral. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. Ele disse isto a quem? O verso imediatamente anterior nos diz, aos 11,
Que direito tem qualquer homem em aplicar a comissão apostólica licenciosamente? Nenhum, jamais. Fazer isto é lidar levianamente com a santa palavra de Deus. Na passagem paralela do Evangelho de Mateus, aqueles que Cristo ordenou pregar o Evangelho, ele autorizou a batizar e ensinar. Mateus 28, 19 e 20. O que torna bastante claro para qualquer alma temente a Deus que tais encargos só podem ser admitidos a ministros devidamente autorizados de Deus. Pregar o Evangelho não é brincadeira de criança. Isso exige um vasto conhecimento das Escrituras, longo preparo na escola de Cristo, um conhecimento experimental do seu conteúdo e uma capacitação especial do alto. Neófitos estão impedidos desta vocação santa, 1 Timóteo 13,6. E em vez de tentar expor os mistérios divinos, eles mesmos precisam ser cuidadosamente doutrinados, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segundo aos Coríntios 5:20. Provavelmente um grande número de nossos leitores ficará espantado ao ouvir que tal verso como este é ministrado num sentido geral e aplicado a todo o povo de Deus, e que bebês em Cristo e adeptos nominais são embaixadores de Cristo. Mas tendo em vista esta era decadente e vã, não há nada que deveria nos espantar. Há quem diga que o termo embaixadores seria suficiente o bastante para impedir erros indesculpáveis. Um embaixador é o representante oficial de uma nação devidamente autorizado a agir em nome do seu soberano. O rei George tem o seu embaixador em Washington, mas suponha que cada cidadão britânico que reside agora nos Estados Unidos devesse ocupar-se dos assuntos diplomáticos e alegar ser embaixador do Tribunal de St. James. Isso não apenas seria inútil, mas eles fariam as pessoas errar e criariam uma enorme confusão. E isso é exatamente o que esses obreiros pessoais fazem. Não chamados por Deus, sem a qualificação do Espírito, possuindo apenas o conhecimento superficial da genuína verdade, eles distorcem o Evangelho e iludem aqueles cujos ouvidos eles ganham. É neste exato ponto que um dano incalculável é feito. Indevidamente, eles lecionam uns aos outros toda uma falsa concepção do propósito de Deus e de seu desígnio para o Evangelho. Esses obreiros pessoais têm se levantado somente para enganar e seduzir os incautos, dizendo a todos que os ouçam que Deus ama a todos, que Cristo morreu para a redenção de toda a raça humana. Eles asseguram aos seus ouvintes que eles podem ser salvos imediatamente por simplesmente aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. Eles não sabem que Deus odeia todos os que praticam a iniquidade, Salmo 5, verso 5, e que Cristo morreu para salvar o seu povo dos seus pecados, Mateus 1, 21. Eles dizem pouquíssimo ou nada sobre os requisitos de Deus, as justas demandas de sua lei, o fato de que sua ira se revela do céu contra toda injustiça e impiedade, Romanos 1,18, e que os ímpios devem sinceramente arrepender-se e abandonar seus pecados antes que eles possam obter misericórdia. Este movimento dos obreiros pessoais é um barateamento do Evangelho, uma redução do padrão de Deus, uma perversão de sua verdade, e tem produzido uma geração de professos não regenerados que agora infestam as igrejas e congregações. O fazer convertidos é o seu objetivo, e a quantidade em vez de qualidade é o grande desejo. Nós estávamos pessoalmente familiarizados com um desses obreiros pessoais que teve formação de 3 anos em uma grande instituição bíblica. Ele prometeu ganhar uma alma para Cristo todos os dias naquele ano. Conhecemo-lo após uma tempestade e ele nos disse que o clima tinha infelizmente interferido com seu planejamento. Naquelas horas estava tudo tão encharcado que não havia ninguém nos parques públicos a quem ele poderia abordar. Ele estava então 5 almas atrasado e nos disse: tenho que compensar o tempo perdido e ganhar 6 almas para Cristo hoje. A coisa trágica é que tão poucos nos dias de hoje
conseguem ver algo de errado com esta blasfêmia horrenda. É desnecessário examinar todas as passagens dirigidas a estes doutores em relação aos seus erros, mas vamos olhar para mais uma ou duas. O que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Sim, porque ele foi especialmente chamado, qualificado e reconhecido por Deus. Apenas deixem a Escritura interpretar a Escritura. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3. E quanto ao significado de estrelas, Apocalipse 1:20 nos informa. Quanto ao que se entende por atalaia em Ezequiel 33, 2-6, o verso seguinte nos diz: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Quando um pecador é salvo, a palavra do Salvador para ele é: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Lucas 8:39. Nós somos convocados a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Mas um jovem cristão nunca é comandado a abrir a boca no testemunho de Cristo. Nós não dissemos isso. Mas ele deve ter muito cuidado, ou de outra forma ele será culpado de desobedecer à ordem divina. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Mateus 7:6. Nós não erraremos grandemente se formos regulados por essa exortação. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 13:15. Acautelemo-nos com o fogo estranho, zelo, que não está de acordo com o entendimento. Estejamos atentos para que o Senhor naquela ocasião não nos pergunte: quem requereu isto de vossas mãos? Isaías 1:2. Leiamos diligentemente a totalidade das epístolas e veremos onde os membros de qualquer igreja foram exortados a fazer a obra pessoal ou tentar ganhar almas para Cristo. Você verá que em nenhum lugar. Então, seja regulado pela palavra de Deus, apesar de todos os seus associados religiosos considerarem você frio, egocêntrico ou severo. Amém.